e trago um estudo dos hebreus israelitas que com certeza vai mudar toda a sua maneira de pensar. O tema do estudo de hoje é a aparência física dos antigos Israel, os hebreus israelitas. Por anos e anos, estudantes teólogos e arqueologistas têm procurado encontrar resposta para a pergunta: qual era a aparência física dos antigos israelitas? E mesmo apesar de encontrarmos nas Escrituras e em vários outros documentos históricos evidências que confirmam qual era a aparência física dos israelitas, muitas dessas informações ainda são desconhecidas pelas maiorias dos leitores. A crença popular atualmente no meio dos cristãos, estudantes e teólogos, é que os judeus, mais conhecidos como askenazes ou casares, são os descendentes diretos dos antigos israelitas. Mas podemos provar isso sem sombra de dúvida? A resposta é não. As escrituras que serão aqui apresentadas como fontes principais suportam pela história e provas arqueológicas que esses judeus não são os descendentes físicos dos antigos israelitas. Em adicional à história, a arqueologia e as escrituras revelam quem são os verdadeiros descendentes dos antigos israelitas. Talvez a resposta até venha lhe causar impacto. Israel é mencionado nas escrituras por mais de 2.500 vezes. As escrituras contêm toda a história dos hebreus israelitas. De fato, nenhum outro povo na face da terra tem uma história tão bem detalhada e recordada, nem mesmo os antigos egípcios. Tudo o que precisamos saber sobre os antigos israelitas encontramos nas Escrituras. Portanto, vamos examinar os fatos, informações que até a presente data tenha sido mantido oculto ou desconhecido da maioria dos leitores da Bíblia. Um dos aspectos que as Escrituras falam sobre Israel é sobre a sua aparência, os traços físicos dos israelitas. As Escrituras descrevem a aparência física dos israelitas como sendo semelhante à dos filhos de Cã, Ram em hebraico. Cã era um dos filhos de Noé, e Sem e Jafé eram seus irmãos. Os descendentes de Noé repopularam a terra após o dilúvio. Os descendentes de Cã, ou seja, Ram, são traçados para os habitantes da África. Cã, em hebraico, significa preto, quente e queimado. Cã teve 4 filhos. O primeiro filho de Cã foi Cush, que fundou Etiópia, os Xitas e Núbios. O segundo filho, Misraim, que é os egípcios, os Kemet. O terceiro filho de Cã, Put, que funda a antiga Líbia ou Somália. E o quarto filho de Cã é justamente Canaã, que funda os cananitas, os primeiros habitantes da terra de Israel. Podemos ver isso em Gênesis, Bereshit, capítulo de número 10, do Passuque 6 ao 19. Todos esses 4 filhos de Cã e seus descendentes se situaram no continente africano ou em suas proximidades, incluindo o tal chamado Oriente Médio, que até a construção do Canal de Suez, em 1865, fazia parte do continente africano. O Oriente Médio fazia parte do continente africano nos tempos bíblicos. Portanto, os filhos de Cã, Ram, são os povos ligados ao continente africano, ou seja, os ancestrais egípcios, etíopes e somalis e os cananitas. Os israelitas são os descendentes de Abraão, Avraham é seu nome hebraico, linhagem do filho de Noé chamado Sem. O Eterno, ele muda o nome de Abrão para Abraão, ou seja, em hebraico, de Avan para Avraham. Avan quer dizer pai de muitos, ele muda para Avraham. Observe que acrescentou Ram, ou seja, de pai de muitos para pai de muitos Ram. E Ram quer dizer pretos. O nome de Abraão, Avraham, significa pai de muitos Ram, pai de muitos pretos, e não pai de muitas nações, como muitos ensinam.
pois se fosse pai de muitas nações, o nome de Abraão seria Arvan-Goim ou Arvan-Goi, mas ao invés de Arvan-Goi, o Eterno muda para Avarram, pai de muitos Ram, pai de muitos pretos. Vamos dar início à história dos israelitas, começando por Yosef, José. Jacó gerou José em idade avançada, e visivelmente José era o seu filho predileto, sendo isso motivo de ciúmes entre seus irmãos. Em consequência disso, eles venderam José como escravo aos mercadores árabes, que, por sua vez, revenderam para os egípcios. Com o passar do tempo, José tornou-se o vice-governador e era o segundo em autoridade no Egito após Faraó. Então houve grande fome na terra de Canaã, onde Jacó e seus filhos viviam. Foi nesse período que Jacó teve a ideia de enviar 10 dos seus 11 filhos ao Egito para comprar mantimento. Quando os 10 irmãos chegaram ao Egito, eles logo foram levados à presença de José, que era o vice-governador. A palavra diz que José reconheceu seus irmãos, mas eles não reconheceram José. Isso está em Bereshit, Gênesis, capítulo 42, passo 1 a 8. Por que os irmãos de Yosef não reconheceram José? Pelo fato de os egípcios bíblicos serem um povo de pele negra, é óbvio que José deveria também ter a pele negra. Caso ele fosse de pele branca, seus irmãos o reconheceriam imediatamente entre os negros egípcios. Seus irmãos pensaram que ele fosse apenas um outro egípcio. Os antigos egípcios da época de José era semelhante ao que hoje chamamos de pretos. Isso é um fato atestado por muitos. Geraldo Macedo, um escritor inglês e autor do livro Egito, a Luz do Mundo, ele escreveu no seu livro, na página 251, ele escreve assim, ele diz: a dignidade é tão antiga que a insígnia dos faraós pertence evidentemente à época em que os egípcios nada mais era que a cinta dos negros. O senhor Richard Francis Bruton, um explorador inglês do século XIX, escritor e linguístico, escreveu em 1883 a Geraldo Macedo, ele fala: você tem toda a razão sobre a origem africana dos egípcios. Eu tenho mais de 100 crânios e esqueletos que dá para provar isto. O testemunho de nossos ancestrais, as escrituras e muitos egiptologistas, conjuntamente com arqueologistas, confirma que os egípcios, durante o período bíblico, eram um povo preto. Isto é importante saber, pois na continuidade desse estudo, veremos que as Escrituras, em várias ocasiões, descrevem as semelhanças físicas entre os ancestrais egípcios e os hebreus israelitas. Por exemplo, Gênesis, capítulo de número 50, do passuque de número 7 ao 11, as Escrituras descrevem a semelhança física entre todos os hebreus e os egípcios. Após a morte de Jacó, Israel, na terra do Egito, todos os hebreus e egípcios desceram à terra de Canaã para sepultar Jacó, pois ele mesmo tinha feito antes esse pedido a seu filho José, para enterrá-lo na terra de Canaã com seus ancestrais. Está escrito assim, Gênesis capítulo 50, do versículo 7 em diante. Declara que todos os da casa de Faraó e todos os anciões da terra do Egito, juntamente com os hebreus, com exceção das crianças, desceram até Canaã. Era uma grande procissão, diz o versículo 9. Era uma grande procissão. E o versículo 11 diz assim, que os cananitas viram a procissão fúnebre e disseram, grande pranto é este dos egípcios. Mas preste atenção, que essa multidão mista de hebreus e egípcios era para sepultar um hebreu. E os cananitas identificaram esses dois povos como sendo apenas um, egípcio. E por quê? Porque os cananitas viram a grande procissão de pessoas pretas. E todos se assemelhavam aos povos nativos, os egípcios, os pretos. Se os hebreus fossem um povo branco, assim como fomos levados a acreditar pela falsa história, os cananitas, que eram muitos familiares com os dois povos, egípcios e hebreus, iriam reconhecer
imediatamente iria dizer assim: grande é este pranto dos egípcios e dos hebreus. Sem sombra de dúvida, os hebreus de pele clara iriam sobressair no meio dos egípcios negros. Os cananitas nunca conseguiram fazer distinção entre os hebreus e os egípcios pelos seus traços físicos. E desde que essa procissão era de um hebreu, e os que estavam de luto deveriam, obviamente, ser em maioria israelita, os cananitas presenciaram essa procissão e pensaram que aqueles israelitas que estavam de luto fossem